Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos aí então para a nossa aula 11, falando sobre análise combinatória. Bom, permutação simples e notação fatorial são os temas aí da nossa aula de hoje. Permutação simples. Seja M um conjunto com M elementos, isto é, aí temos a definição aqui desse conjunto. Chamemos de permutação simples dos M elementos do conjunto M a todo arranjo em que R é igual a M. E as indicaremos por PM. Tá? Então, assim, permutação simples nada mais é do que um caso particular de arranjo simples. Tá? Qual é o caso particular? Bom, quando o R é igual ao número de elementos do conjunto, aí eu posso dizer que isso é uma permutação. Tá bom? É simplesmente uma permutação, porque eu vou estar usando todos os elementos do conjunto em posições na sequência, tá? A posição dos termos. E a única diferença é que eles vão estar trocando de lugar. Eles vão estar permutando. Essa que é a ideia. Tá bom? Eu vou estar usando todos os elementos. A diferença é que eles vão estar trocando de posições nessa sequência. Então eu vou estar permutando ele. Essa que é a ideia aqui. É um caso particular de arranjo simples. Logo, eu estou falando de sequência, logo precisa de ordem, de certa maneira. Tá bom? Sempre arranjo, ordem. Precisa de ordem. Combinação não. Combinação a gente vai ver que é outra coisa. É diferente, é conjunto. Bom, exemplo. Seja M um conjunto ABCD. É um conjunto de 4 elementos. Determine as permutações dos elementos de M. É isso que ele quer aqui. Então, a resolução disso é, sabendo que essas permutações simples são arranjos simples, tomados de R em R, só que nesse caso R é igual a M, então na verdade é de 4 em 4, porque M é exatamente 4, né? É a cardinalidade do conjunto M. Pode-se determinar a quantidade pedida pelo princípio fundamental da contagem, parte B. Né? A gente já pode usar a mesma relação que usamos lá para arranjo, porque é a mesma coisa. Beleza? É a mesma coisa. Então, usando essa relação aqui, você vai ver que fica bem interessante depois que a gente introduzir o conceito de fatorial. Tudo vai simplificar. Mas a princípio, usando essa expressão que já temos, já conhecemos, quantos fatores temos aqui nesse produto, né? Temos R fatores, tá? Exatamente R fatores temos aqui. E tudo bem, legal. Então, quantos elementos, né, a gente tem aqui, no conjunto M? A gente tem 4. Sendo assim, esse produto ele vai ter 4 elementos, porque R é igual a M. Então, a gente está falando aqui que existe vários, né? Essa aqui é a representação de vários fatores, esse produto. Só que como esse problema tem 4 elementos, então aqui a gente já pode declarar que é apenas 4. Tá? Essa quantidade de fatores dessa expressão, basicamente, vai se resumir em 4. Então, continuando aqui, serão exatamente esses 4 aqui. Tá? M vezes M-1 vezes M-2. E assim seria sucessivamente, tá? Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a expressão é R-1. Se há uma permutação, então R é igual a M. Então no lugar do R aqui eu coloquei um M, Aí você percebe que essa expressão, que representa o último fator desse produto, né? Ela se torna exatamente o número 1. Vai ficar M menos M mais 1, por causa do sinal aqui, M menos M vai dar 0.
e mais 1, então o último termo é 1. Então, em toda permutação, o último fator desse produto aqui é exatamente o número 1. Tá? E isso é muito importante também, saber disso, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui também tem R fatores, né? Se R é igual a M e M é igual a 4, ó, 4 elementos, então aqui tem 4 fatores, tá? Então vai ficar dessa forma. 4 vezes 4 menos 1, 4 menos 2 e 4 menos 3. Você percebe exatamente que o último elemento é o 1. Fazendo esse produto, a gente tem um total de 24 permutações, tá? Ou arranjo simples, que serão sequências, tá? De 4 elementos, as chamadas 4 uplas. Tudo bem? Só que só vai permutar os elementos. Exemplo 2. De quantas formas podem, né, 5 pessoas ficar em fila indiana? Então esse aqui também é um problema de permutação, porque não está chegando mais pessoas, tá? Não está chegando mais pessoas. Então, aquelas pessoas, o máximo que ela pode fazer em uma fila é ficar permutando as posições, trocando de posição. Tá bom? E se são 5 pessoas, essas sequências, elas são sequências 5 úpulas, né? Ou quinas. Se você pensar assim, pode ser quinas. Sequências de 5 elementos, tá? Onde cada elemento é cada pessoa. Bom, resolução. Suponhamos então um conjunto M de 5 elementos, tá? Coloquei P1, P2 até P5. Esses elementos vão representar as 5 pessoas. E sabendo que essas possibilidades são arranjos simples, né? Porque a gente sabe que o que estamos querendo são sequências, então são arranjos. Então são de 5 termos, ou seja, R é igual a M, tá? São sequências de R em R, então sequências de 5 em 5. Se eu tenho 5 elementos no conjunto, então R é igual a M. Então, na verdade, esse arranjo eu posso chamar de permutação, por causa disso. Então, toda essa reflexão a gente tem que fazer, lendo o enunciado do problema, tá? Então, ó, logo, permutação simples pode ser determinada essa quantidade pelo princípio fundamental parte B. Então, você pode usar também essa expressão. Ó, onde o último elemento, aqui, ó, eu já não represento mais daquela forma. O último elemento aqui eu vou representar com o número 1. Por quê? Porque eu sei que permutação, o último elemento tem que ser o número 1. Eu não vou mais colocar aquele M menos R menos 1. Não vou. Eu coloco apenas o número 1. Beleza? Então, ó, aqui vai ficar da seguinte forma. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo esse produto, chegamos então em 120 formas. Então, existe 120 sequências de 5 elementos que vão representar a permutação dessas 5 pessoas em uma fila indiana. Tá? Todas as possíveis permutações dessas pessoas. Ok? Bom, notação fatorial. Tá? Precisa muito dela, né? A gente precisa muito para poder simplificar essas expressões e produzir outras maiores depois. Tá? Então, seja M um número natural, tá? Ou um número inteiro positivo e não nulo, tá bom? Define-se como fatorial de M e indica-se por M, ponto de interrogação, o seguinte produto. Então, quando temos esse produto aqui, ó, M, acento de exclamação. Então, é M vezes M menos 1 vezes M menos 2. Eu vou sempre tirando uma unidade. Aqui, gente, é um 3, tá? É M menos 3 aqui, ó. Faltou probleminha na digitação aqui. E aí vai decaindo até chegar no último fator. E o último fator tem que ser 1. Tá? Então, sempre que eu for fazer um produto
que eu tiver essa característica, que eu vou sempre multiplicando o primeiro fator pelo próximo, que é uma unidade menor, e o próximo uma unidade menor, até o número 1, a esse tipo de produto eu vou chamar de fatorial. Fatorial de quê? Né? Fatorial do número, do primeiro número que eu estou querendo, do primeiro fator aqui. Então, pessoal, temos aí alguns exemplos aqui embaixo, né? Ó, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Tá? 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o 720. Então, toda vez que você tiver um produto com essa característica, você pode chamar de fatorial. Fatorial de quem? Fatorial exatamente do primeiro fator que aparece aqui, ó. Tá bom? Sempre. Então, a notação e fatorial, ela é meio para a gente simplificar esse tipo de produto. E não ficar escrevendo, né, todos os fatores possíveis. Beleza. Então, uma curiosidade aqui é a questão do crescimento fatorial. Que às vezes a gente vê muito no ensino fundamental, mas não chega a ser comentado, né? Talvez não porque o aluno não precise daquilo, não vai precisar ali naquele momento disso, né? Mas seria interessante fazer uma espécie de trabalho para eles, né? No ensino fundamental, onde mesmo que ele não saiba que aquilo ali é fatorial, mas que você consiga introduzir de alguma forma esse conceito. Porque quando aparecer para ele isso aí no ensino médio, ele já vai ter uma noção disso. Tá? Então, é interessante. Então, observe as sequências crescentes e infinitas. Né? Sequências podem ser crescentes e decrescentes e podem ser finitas e infinitas. Essas são definições do que é sequência. Então, as sequências abaixo a gente vai olhar que são todas crescentes, tá? E elas têm crescimentos diferentes, tá? Então, a primeira, você vai perceber que é um crescimento proporcional, tá? É uma PA de razão 7. Você está sempre somando 7 termos, tá bom? Para encontrar o próximo. Então, o termo geral dessa PA, né? A expressão algébrica que gera todos os termos dessa sequência é essa aqui, tá? Onde n ele é a posição de cada elemento, tá? Então, primeira posição, número 1, segunda posição, número 2, é só substituir no n aqui que você encontra todos esses elementos. A segunda sequência aqui, você vai ver que é basicamente, né, ficar multiplicando por 4. Então, isso aqui tem um crescimento exponencial, tá? Então, é uma PG, né, uma progressão geométrica. E essa PA é uma progressão aritmética, tá bom? Então, cuja a razão, nesse caso aqui, é 4. Porque você está sempre multiplicando o 4. Tudo bem? Para encontrar os próximos termos. Está sempre multiplicando o número 4. E a fórmula, o termo geral dessa sequência, que é uma PG, seria essa aqui, tá? Onde n é a posição do termo que você quer encontrar. E a n é o termo que você quer encontrar. Tá bom? E a última, que é uma das que aparece muito no fundamental, mas não é comentada, é essa aqui de baixo, ó. 3 vezes 2, tá? É 6. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 4, 72. Então veja, o número que você está sempre multiplicando para encontrar o próximo, ele vai aumentando uma unidade. Primeiro multiplicou por 2, depois por 3, depois por 4, por 5 e assim sucessivamente. Essa sequência é um crescimento fatorial, tá? É um crescimento fatorial e a expressão que gera, tá? Vou só esconder isso aqui. A expressão que gera essa sequência é basicamente 3 vezes o n fatorial, onde n é a posição, tá? Sempre assim. Quando você vê sequências desse tipo, o primeiro termo, né, o A1, a gente vai colocar na frente e depois coloca o fatorial da posição, tá bom?
Sempre dessa forma, gente, sempre. Então, crescimento fatorial. E importante, é o crescimento, né, até onde eu sei, o crescimento que mais evolui rapidamente, tá? O exponencial chega a perder para ele, né? Em algum momento, aqui você vai perceber, acho que no próximo termo, o sexto termo, já vai ter uma discrepância muito grande aqui, né? Então, o crescimento fatorial é um crescimento que é muito rápido em relação aos outros. Bom, as relações de arranjos e a notação de fatorial. Então, aqui a gente está querendo já simplificar essas expressões para facilitar a nossa vida depois. Tá bom? Então, as relações para o cálculo de arranjo simples e seu caso particular, que no caso é as permutações simples, podem ser simplificadas pela notação fatorial. Graças a Deus, né, que isso existe. Bom, então, relação de permutação simples, a gente foi e declarou, né, que é dada por esse produto aqui, ó. Que esse produto ele surge do princípio fundamental da contagem, parte B, e claro, como é uma permutação, então o último fator aqui é o número 1, tá? E veja, esse tipo de produto aqui, ó, que vai sempre perdendo a unidade até chegar no número 1, ele é basicamente o quê? Né? É basicamente o conceito de fatorial, tá? Então, a gente pode substituir tudo isso aqui, ó, pelo fatorial de m, tá? Ó, m é o primeiro fator e é um fator que vai decaindo até o número 1. Então, eu posso substituir a permutação de m elementos como sendo o fatorial desse número m. Beleza? Olha que simples. Ficou muito fácil, hein? Muito fácil. Bom, então, observação. Sabendo que P de 1, ou seja, a permutação de 1 é 1, então define-se fatorial de 1 igual a 1. Tá? Então, eu tenho um conjunto com um elemento, um conjunto unitário. A única forma de permutar ele é uma forma, é ele mesmo. Né? Só dá para criar uma sequência com um elemento. Então, a gente define o fatorial de 1 igual a 1. É daqui que já sai a definição disso. Bom, a relação de arranjos, né? E notação de fatorial, agora falando sobre relação de arranjo simples. Bom, a gente definiu o arranjo simples com essa expressão, que é tirada lá do princípio fundamental da contagem, parte B. Tá? Foi assim que foi definido. Beleza. Daí, ó, aplicando a regra de sinal aqui, ó, vai ficar m menos r, menos com menos vai dar mais 1. Beleza? Foi isso que foi feito aqui, de uma passagem para outra. Então, continuando. Se eu multiplicar esse produto aqui por 1, ainda continua sendo ele mesmo, correto? Não muda nada. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por que fazer isso, professor? Veja, porque esse número 1 ele pode ser reescrito como eu queira. E eu vou querer dessa forma. Ó, uma fração que tem numerador e denominador igual. Isso é o número 1, querendo ou não, é o número 1. Você dividir o número por ele mesmo é o número 1. Tá? Então, ó, essa fração é o número 1 disfarçado. E agora você percebe o seguinte, ó, que todo esse fator, começando aqui, ó, esse produto, e indo até aqui embaixo, ó, onde acaba o número 1, isso aqui é o fatorial de m, tá? É o fatorial de m, ó. Eu vou diminuindo. m menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? E esse r vai ser algum número desse que eu vou diminuir, tá? Esse r menos 1 aqui vai ser um número. Aí menos r, menos r, menos 1. E vou sempre diminuindo, até chegar ao número 1. Então, tudo isso aí é basicamente m fatorial. Aqui embaixo, ó, n menos r vezes m menos r, menos 1. Vezes m menos r, menos 2. Então, esse produto aqui, que vai até o número 1 também, a gente pode considerar como sendo m menos r fatorial. Tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Então, aqui, ó. Tá sendo escrito aqui no balãozinho, tá? A gente pode resumir todo esse produto aí como sendo dessa forma, tá? O arranjo
de m elementos tomado de R em R, ele pode ser simplesmente m fatorial dividido por m menos R fatorial. Simples assim. Olha que enxugada legal. Tá? Graças a Deus que existe a notação fatorial. Bom, observação, né? Se P de M, tá? Ou seja, a permutação de M elementos é um arranjo simples de R em R, onde R é igual a M, a gente já viu isso. Então, o fatorial de 0 é igual a 1, tá? O fatorial de 0 só pode ser 1, tá? Aí você pensa no conjunto vazio, né? O conjunto vazio, ele só tem uma forma de você sequenciar aquilo ali. É uma sequência sem elementos, é uma sequência vazia também. E é a única maneira de você relacionar. Então você pode dizer que o fatorial de 1, de 0, na verdade, é 1. Porque existe uma sequência para aquilo. É o próprio vazio. Tá bom? Finalizando então a nossa aula. Tá? Só um comentário aqui. 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também. Isso aí a gente tem que entender isso aí claramente como sendo por definição, tá? Para que a notação de fatorial funcione, pensa assim, nas nossas expressões, esses dois caras têm que ser 1, né? 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial tem que ser 1, tá? A princípio pensa assim, dá para fazer outras demonstrações matemáticas, tá? Dá para fazer, que não é do nível, talvez, do ensino médio, tá? Tem umas que dá para fazer que é do nível do ensino médio, mas tem umas outras que não, tá? Mas, por enquanto, pensa que é por definição. Pensa que é isso, tá? Então, agora sim, fechando. Se gostou, dá seu like, se inscreva no canal caso não seja, tá? Deixa o meu obrigado a todos por participarem aí até o final. Quem não participou também, até o final, né? Às vezes assistiu e pegou somente aí a parte que lhe interessava, tá bom? Compartilhe caso vocês tenham gostado do vídeo e deixem, né, nos comentários sugestões e dúvidas para a gente estar tirando aí, tá bom? Então, um abraço, gente, e até a próxima aula. As próximas aulas a gente vai começar a resolver problemas, tá? Sobre esses temas aí. E é importante de vocês assistirem, por quê? Porque a gente ganha habilidade em resolver essas coisas, tá? Porque nem sempre é a mesma abordagem. Você sabe das fórmulas, mas será que você sabe usar as fórmulas, né? E esse é o grande problema, às vezes, da matemática. Tudo bem? Então, gente, um abraço. Até a próxima aula.